o eterno e o efêmero à luz da filosofia. Se as tradições religiosas formularam a distinção entre o eterno e o efêmero em linguagem simbólica e espiritual, e a psicologia a investiga na intimidade da experiência humana, a filosofia buscou compreender essa mesma tensão por meio da razão, da análise conceitual e da investigação crítica. Desde a Grécia Antiga até o pensamento contemporâneo, a questão da permanência e da mudança ocupa um lugar central na reflexão filosófica. Perguntar o que permanece em meio ao fluxo da existência é, em última instância, perguntar pelo próprio fundamento da realidade. A filosofia nasce do espanto diante do mundo, mas também da inquietação provocada por sua instabilidade. Os primeiros filósofos gregos já se debruçavam sobre o problema do devir. Heráclito afirmava que tudo flui, que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois tanto o rio quanto o observador estão em constante transformação. Essa visão enfatiza a dimensão efêmera da existência, destacando a impermanência como característica estrutural do real. Em contraste, Parmênides sustentava que o ser é uno, imutável e eterno, e que a mudança percebida pelos sentidos é, em certo sentido, ilusória. Nesse embate entre fluxo e permanência, a filosofia inaugura uma das suas tensões mais fecundas. Platão desenvolve essa problemática ao propor a distinção entre o mundo sensível e o mundo das ideias. O mundo sensível é aquele acessível pelos sentidos, marcado pela multiplicidade, pela mudança e pela imperfeição. As coisas nascem, se transformam e desaparecem. Já o mundo das ideias representa a dimensão eterna, perfeita e imutável da realidade. A ideia de justiça, por exemplo, não se altera com o tempo, ainda que as práticas humanas variem. Para Platão, o conhecimento verdadeiro não se baseia naquilo que muda, mas naquilo que permanece. O filósofo é aquele que, por meio da razão, se eleva das aparências transitórias à contemplação do que é permanente. Essa concepção não é apenas teórica, ela tem implicações éticas e existenciais. Se a realidade última é eterna e inteligível, então a vida humana deve orientar-se por valores que não dependem das circunstâncias. A virtude, nesse contexto, não é uma convenção passageira, mas uma expressão da ordem profunda do ser. A justiça não se reduz ao que é útil em determinado momento histórico. Ela remete a um princípio mais estável. Assim, a distinção entre eterno e efêmero sustenta uma ética fundamentada na busca do bem em si, e não apenas do benefício imediato. Aristóteles, discípulo de Platão, rejeita a separação radical entre dois mundos, mas mantém a preocupação com o que é permanente. Para ele, a realidade concreta é composta por substâncias que possuem essência e forma. Embora as coisas mudem, há nelas uma estrutura que lhes confere identidade. Além disso, Aristóteles propõe a existência de um primeiro motor imóvel, uma causa eterna que fundamenta o movimento do universo sem estar sujeita a ele. Essa noção preserva a ideia de uma realidade que permanece, mesmo em um cosmos dinâmico. Ao longo da Idade Média, filósofos como Tomás de Aquino integraram a tradição grega à teologia cristã, reafirmando a distinção entre o contingente e o necessário. O mundo criado é contingente, ou seja, poderia não existir. Sua existência depende de uma causa que não depende de nada além de si mesma. Essa causa é concebida como eterna. A reflexão filosófica medieval busca, portanto, fundamentar racionalmente a ideia de uma realidade que transcende o tempo. Com a modernidade, a filosofia passa por transformações profundas. A confiança na metafísica tradicional é questionada e o foco desloca-se para o sujeito. René Descartes procura um fundamento indubitável para o conhecimento e encontra no penso, logo existo, uma certeza que não pode ser abalada pelas mudanças externas. Ainda que o mundo sensível possa enganar, a existência do sujeito pensante permanece como ponto firme. Nesse movimento, a busca pelo eterno
assume a forma de uma busca por fundamentos seguros para o conhecimento. Immanuel Kant introduz uma distinção entre o mundo fenomênico, que conhecemos por meio da experiência, e o mundo noumênico, que está além das nossas categorias de entendimento. Embora afirme que não podemos conhecer a realidade última em si mesma, Kant sustenta que a razão prática aponta para princípios morais universais. O imperativo categórico, por exemplo, não depende de circunstâncias específicas. Ele expressa uma exigência racional válida para todos. Assim, mesmo em um contexto crítico, a filosofia mantém a busca por elementos que transcendam o mero relativismo histórico, mesmo quando essa filosofia contemporânea problematize uma noção de essência fixa, a questão do que permanece continua presente. Em debates sobre direitos humanos, por exemplo, afirma-se a dignidade intrínseca da pessoa, independentemente de sua cultura ou circunstância histórica. Essa afirmação pressupõe algum tipo de valor que não pode ser reduzido ao contexto. Assim, ainda que a linguagem mude, a preocupação com fundamentos não desaparece. A reflexão filosófica revela que o ser humano oscila entre duas tentações: absolutizar o efêmero ou negar a importância do tempo. Absolutizar o efêmero significa viver como se não houvesse nada além do imediato, como se valores fossem meras convenções e a vida não tivesse profundidade. Negar o tempo, por outro lado, implica desprezar a condição histórica e concreta da existência. A sabedoria filosófica consiste em reconhecer que somos seres temporais que aspiram à permanência. Vivemos no fluxo, mas buscamos sentido. Somos marcados pela mudança, mas desejamos coerência. Distinguir o eterno do efêmero, sob a perspectiva filosófica, não é apenas classificar realidades, é aprender a ordenar prioridades. A busca por verdades universais, por princípios éticos consistentes e por fundamentos do conhecimento revela que a razão humana não se satisfaz com o transitório. Ao mesmo tempo, a consciência histórica impede que esses fundamentos sejam compreendidos de forma ingênua ou dogmática. A maturidade intelectual emerge quando se aceita a tensão entre permanência e mudança como parte constitutiva da condição humana. Essa tensão não é um problema a ser eliminado, mas um dinamismo a ser compreendido. O efêmero lembra-nos da fragilidade e da limitação. O eterno aponta para a profundidade e para a possibilidade de sentido. A filosofia, ao longo dos séculos, não ofereceu uma resposta única e definitiva, mas ensinou a formular a pergunta de maneira mais rigorosa. E talvez essa seja uma das suas maiores contribuições: manter viva a investigação sobre aquilo que realmente merece ser considerado fundamental. Valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem de fé ativa. Assista nossas playlists. Temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida.